Boa noite, irmãos. E a graça e a paz do nosso Deus, amém? Semana eu vi um vídeo bem interessante no Instagram, de uma pessoa colocou assim, uma imagem de um homem, de um pastor, né? Sentado em uma cadeira, e botou assim: veja o que o pastor está pensando na hora que está no culto. Aí passava, tipo ele pensando, né? Orando por irmão fulano de tal, orando pela irmã ciclana, se perguntando onde é que está o irmão que não chegou ainda na igreja, porque o irmão se atrasou. Hoje eu vi que é isso e um pouco mais. A gente fica se perguntando, né? Meu Deus, cadê irmão? Cadê irmã? Cadê ciclano? Cadê? O que foi que aconteceu? Será que aconteceu alguma coisa e não avisaram? Será que... Eu me lembrei desse vídeo e comecei a ir ali sozinho. Mas é verdade, irmãos, é assim. Mas Deus que sabe todas as coisas, Ele que nos direciona a entender a maneira que Ele age e compreender através da sua santa palavra. Uma coisa eu lhe digo: não tem local melhor para se estar do que aqui. Os irmãos que eram para estar aqui essa noite é o que estão. Tenha certeza disso. Amém? Lembrando dos avisos da semana, ali segue a nossa escala. Quarta-feira temos culto de doutrina, onde a gente tem aprendido sobre a importância do evangelismo, a maneira que tem que se abordar em termos de evangelismo, a vida de pessoas que ainda não conhecem a Deus e a maneira do mensageiro, da pessoa que tem que estar pregando o evangelho, anunciando a palavra do Senhor. Lembrando também que sábado nós temos culto na Igreja Portugal, dia 27. Já é agora, né? Dia 27, às 7h30, lá, vamos estar apoiando, vai ser um momento muito bom. A igreja vai estar fazendo 33 anos, se eu não me engano, 33 anos, amém? Vamos estar apoiando ali com o pastor Davi, pastor Freire também vai estar lá, os demais pastores. Domingo também nós vamos estar tendo aqui um culto diferenciado para poder fechar o mês de setembro e assim naquele foco do Setembro Amarelo, vamos estar recebendo um irmão da irmã Diene, vai estar pregando naquela noite aqui na nossa igreja no dia 28, trazendo alguns conteúdos a respeito de uma pregação voltada a isso. É uma pessoa muito preparada, graças a Deus, já esteve outras vezes aqui com a gente, pois vamos estar apoiando, vamos estar convidando. Vai ser um momento muito bom para fechar ali o mês e também fechar o culto de missões com o irmão Jean Galdieri, amém? Os irmãos estejam orando pela vida dele. Dito isso, lembre-se, bote esses compromissos na sua agenda. Vamos abrir nossa Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 2. Vamos ler o verso 17. Hoje eu quero estar fazendo algumas aplicações só nesse verso. O caráter dos falsos mestres é baseado em promessas falsas, como uma falsa liberdade que nós vimos domingo passado. Nesse mesmo texto aqui, eu quero estar trabalhando, fazendo algumas aplicações voltadas para isso. Nesse aspecto aqui, só no verso 17, aqui, de 2 Pedro, capítulo 2. Fique de pé em respeito à palavra do Senhor. Vamos ler só o verso 17. Decore bem, tem uma familiaridade muito grande com esse texto, para você não se perder quando eu estiver fazendo algumas aplicações. Ainda vou estar fazendo algumas aplicações até no verso 14 também, mas o foco hoje vai ser no 17. Então, comigo, igreja, diz assim a palavra do Senhor: esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Seu Deus, amado Pai, Deus gracioso, muito obrigado, ó Deus, pelo culto em si. Abençoa a tua igreja, prepara o nosso coração para ouvir a tua santa palavra. Muito obrigado pela direção, Senhor, por cada som, Pai, por os instrumentistas, por tudo que foi feito essa noite.
nos direciona através da tua santa palavra, nos mostra, ó Deus, o que tu requer de cada um de nós. Abençoa a tua igreja em um todo. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, perceba, esses tais são fontes sem águas. Aqui está falando de quem? Qual é? O que é que nós temos trabalhado? O caráter dos falsos mestres. Falei domingo passado sobre uma liberdade. A liberdade, o conceito, é um conceito extremamente importante no mundo de hoje. No entanto, nem todos compreendem de fato o significado dessa palavra. A liberdade nos dias de hoje é um conceito complexo e pode ser compreendido como a capacidade de agir de acordo com as suas próprias vontades e escolha. A pessoa em si só percebe verdadeiramente a falta da liberdade se foi impedida ou coagida por outras pessoas ou pelo Estado. Você só vai entender o sentido real da liberdade quando alguém tira ela de você. Até então você se acha, você se titula como uma pessoa livre. Eu faço o que eu quero, eu digo o que eu quero, eu ajo da maneira que eu quero. Mas quando isso é tirado de você, aí você começa a perceber qual importante é a liberdade na tua vida. No entanto, essa liberdade, ela não é absoluta. Nunca será. Falando do conceito humano, ela é condicionada por vários fatores, incluindo leis, normas, regulamentos que regem a sociedade. Por que hoje as pessoas falam tanto das pessoas que trabalham de carteira assinada? O famoso CLT, porque ele não tem uma liberdade, ele está preso. Está preso num conceito de horário, de compromisso, de dias, ele está preso àquilo ali. Nós vimos que ninguém é completamente livre. Ninguém é completamente livre no sentido de ter a capacidade, a oportunidade de fazer tudo o que deseja. Nenhum de nós. Antes começamos nesse conceito quando nascemos. Somos dependentes dos nossos pais. Isso eu estou falando no conceito humano. Aí vamos crescendo, acham que nos tornamos adultos, só que recai sobre nós algo que nos prende, que é o quê? A responsabilidade. Mais uma vez, não somos livres. Temos responsabilidade, temos que ter algo a tratar a respeito disso. Aí vem o casamento. É algo que você você deixa de caminhar só para caminhar dois. Então aí também já tirou ali 50 ou até mais, dependendo da circunstância do casamento, tirou ali 50 ou até mais da tua liberdade. Tu nunca está livre, né, irmão Luiz? Sempre vai ter que ter uma satisfação, dar alguma satisfação a alguém. E quando é uma pessoa, digamos, não sei nem se eu uso esse linguajar, mantulão. Você sabe o que é um mantulão? É uma pessoa que é dominado pela mulher, ou o homem domina demais a mulher, que ela não tem escolha própria. Nem dos seus pensamentos. Você pergunta alguma coisa, aí ele fica se perguntando se pode dizer o sim ou não. Ele tem que perguntar primeiro a mulher, ou a mulher perguntar ao homem. Aí já não é mais só 50%, já tira muito mais. E nesse conceito, aí depois você passa a achar que tem uma liberdade, porque está casado, independente, eu ganho meu dinheiro, eu me sustento, aí vem os filhos. Aí tu começa a perceber que tu está envelhecendo. Aí precisar ir para o canto, tu não mais pode ir mais só. Vai ter que ter alguém te acompanhando. Então, mais uma vez, a tua liberdade está sendo trabalhada ali. Então, nós só entendemos o conceito de um livramento, de uma liberdade verdadeira, nesse conceito humano, quando ela é tirada de nós. Só se tu for analisar, tu nunca teve. Esse é o conceito. Mas e uma liberdade cristã? Quando você é escravizado pelo pecado, pelas tuas más escolhas, por tu não entender a consequência dele na tua vida, do pecado, ele te escraviza de uma maneira que ele te coloca, que tu fica submisso, sujeito a qualquer pessoa que te mostra uma suposta liberdade. Nós vimos que ninguém é completamente livre, como imaginamos.
A liberdade dos crentes em Cristo Jesus consiste em estar livre da culpa, da condenação, livre da ira de Deus. Uma liberdade, eu falei sobre isso, uma liberdade pelo sangue de Cristo Jesus. Infelizmente, esses falsos mestres utilizam essas incertezas que pairam sobre a mente dos crentes em Cristo Jesus para afastar eles do Evangelho. O valor da fé depende do valor de seu objeto. Um pagão pode ter uma grande fé em seu ídolo, mas o ídolo não pode fazer coisa alguma por ele. É igual quando você faz um investimento ou quando você investe em alguém a sua confiança. Em um investimento você pode perder tudo, mas a sua fé é que aquele investimento iria dar certo, que você ia dar um up na sua vida. Você pode ter uma grande fé, mas a sua fé não ia mover porque aquele produto, aquilo que você investiu era fraco. Mas você teve uma grande fé. Quando colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, Ele realiza grandes feitos por nós. Pois Deus sempre cumpriu suas promessas. Deus sempre vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Nenhuma só palavra de Deus falhou. Nenhuma das suas boas promessas falharam. Porque o nosso Deus, Ele é fiel em cumprir. Em 1 Reis, capítulo 8, versos 54 ao 59. Márcio? 1 Reis. Encontramos uma narrativa de Salomão agradecendo a Deus pelo templo e nos mostrando que nenhuma das promessas do nosso Deus falhou. Observe aqui 1 Reis, capítulo 8, verso 54. Mas aqui nós vamos ver que para com que essas promessas de Deus se cumpram em nossa vida, temos que trabalhar alguns princípios. Observe que no verso 54 do capítulo 8, quando Salomão acabou de fazer ao Senhor esta oração e súplica, ele se levantou diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado com as mãos estendidas para os céus. Ele se pôs em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que havia prometido. Nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas que fez por meio de Moisés, seu servo. Que o Senhor nosso Deus esteja conosco, assim como esteve com os nossos pais. Que Ele não deixou nem nos abandone. Que Ele não nos deixe e nem nos abandone. Que Ele faça com que o nosso coração se incline para Ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e o seu juízo, que ordenou aos nossos pais. Andar, direcionar o nosso caminho, a nossa vida, o nosso coração. Também Salomão nos mostra que para as bênçãos, as promessas de Deus se derramarem em nossa vida, elas não falharem, temos que continuar obedecendo ao Senhor e à sua palavra. Essa é a chave aqui. E esses falsos mestres, eles querem passar para mim e para você que não necessita dessa obediência. O propósito da vida cristã não é encontrar a nossa própria liberdade, mas sim o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito. Então, irmãos, aqui, quem são as pessoas que mordem a isca?
que os apóstatas colocam em suas armadilhas. Quem são essas pessoas? Observe que aqui, como nós acabamos de ver, Salomão deixando bem claro que nós temos que obedecer à palavra de Deus, obedecer aos seus estatutos. Aqui Pedro chama essas pessoas, no verso 14, na parte B aqui do versículo 14 do capítulo 2 de 2 Pedro, de almas inconstantes. Eles têm os olhos cheios de adultérios e são insaciáveis no pecado. Enganam almas inconstantes, que têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita. A estabilidade é um fator importante para o sucesso da vida cristã. Uma pessoa inconstante é alguém que não tem estabilidade ou consistência em seus pensamentos, ações ou comportamentos. Isso pode se manifestar de várias maneiras, como mudança frequente de opinião ou humor, ou a pessoa pode mudar rapidamente de ideia ou de um estado emocional, tornando difícil prever o seu comportamento. É diferente de uma pessoa equilibrada ou uma pessoa com uma boa estabilidade. Uma pessoa equilibrada é alguém que tem uma vida pessoal e emocional bem ajustada, com uma boa característica, um bom testemunho cristão, uma boa estabilidade emocional, com capacidade de gerenciar emoções de forma saudável e lidar com o estresse de maneira eficaz. Trazendo isso para nosso conceito cristão, é uma pessoa que entende, compreende bem a sua função como crente em Cristo Jesus. É uma pessoa que tem um entendimento bíblico, uma pessoa que consegue entender o que lê. Uma pessoa equilibrada, ela é capaz de lidar com os desafios de forma eficaz, manter um relacionamento saudável, a alcançar os seus objetivos diante de Deus. É uma pessoa que não vai conseguir ser conduzida por qualquer vento de doutrina. É uma pessoa ajustada. É uma pessoa que não vai balancear a sua fé em prol daquilo que tem que ser feito, que é obedecer a Deus, seguir a palavra do Senhor e o seu conceito. Então observe que aqui deixa bem claro, no verso 14 de Pedro, que essas pessoas, esses falsos mestres, ele engana pessoas que oscilam na fé, que não tem uma firmeza. Com muita facilidade ele conduz essas pessoas ao erro. Essa noite eu não vou passar muito tempo na parte histórica ou na introdução. Quero logo fazer algumas aplicações dentro do verso 17 aqui de 2 Pedro. Observe, Pedro ele usa 3 ilustrações vividas para poder nos mostrar as falsas promessas e o vazio de promessas falsas dos falsos apóstatas. Ele nos mostra aqui. Eu vou estar fazendo aqui algumas aplicações só no verso 17, fonte sem água. Estão comigo, igreja? Irmãos, uma fonte que não jorra água, nós já sabemos que não é uma coisa boa. Para que ela serve? Se o nome dela já é fonte de água, para que ela serve? Fonte sem água. Pedro aqui nos alerta sobre o perigo de acreditarmos
nas doutrinas dos falsos mestres. Ao descrevê-los como fontes sem água, Pedro enfatiza que, apesar de suas promessas ou do seu grande conhecimento, satisfação espiritual, eles são, na verdade, completamente vazios, incapazes de suprir as necessidades espirituais dos crentes. E outra coisa, eu volto a repetir, pessoas que têm grandes conhecimentos, às vezes eu e você chega a falar, ou como eu ouvi daquele profeta Mirim, as pessoas iam me falar sobre ele e diziam, ei pastor, mas você percebe que o menino ele é bom, o menino fala bem. E o que, meu irmão? O que? Um conhecimento que satisfaz o seu próprio ego? E o espírito, onde está? Vazio. Jesus, ele usou o mesmo termo grego, traduzido por fonte, quando ministrava a mulher de Samaria, quando ele ministrava a mulher samaritana, lá em João capítulo 4. É um texto que é muito conhecido entre nós. Acompanhe comigo, João capítulo 4, verso 5. Nessa ocasião aqui, o Senhor vinha passando, ele ia passando de uma cidade para outra, e decidiu parar ali no poço de Jacó. Nessa ocasião, os seus discípulos foram comprar merenda, lanche, na cidade mais próxima. E ele estava cansado, sentou ali no poço, mas ele sabia o que iria lhe acontecer ali. Então chega uma mulher samaritana ali. Estão lembrando desse fato? Os irmãos lembram? Chega ali uma mulher samaritana e ele está sentado no poço e ela pede água a ele. Ela pede água a ele. Agora o interessante aqui no verso 13, verso 14, ela questiona com ele, tu sendo Senhor, tu sendo homem, né? Tu não sabe que os judeus não falam com o samaritano, ainda mais com uma mulher, porque tinha uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Mas o Senhor continua questionando a ela e pede água. E fala para ela no verso 13, quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Antes disso, ela fala para ele, questionando da água, que o poço era fundo. Aí ele fala para ela, se tu soubesse quem eu sou, tu não só me daria água, mas pediria desta água, e nunca mais terá sede. Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der. Aqui João, através das palavras de Jesus, nos mostra o prazer e a satisfação que o cristão experimentará na eternidade. Essa é a água da palavra. É uma água que sacia nossa sede por completo. As palavras de Jesus acerca da água viva nos mostra o sentido de uma fonte a jorrar, que podemos identificar com a habitação do Espírito Santo em nossa vida. É uma fonte que sempre vai jorrar. Quando você tem a ação do Espírito em tua vida, tu sempre vai dar frutos, e frutos bons, não é frutos ruins. Tanto meu avô como meu pai entendem de agricultura. Me lembro, eu muito novo, meu avô tinha um pé de coqueiro, que ele só produzia os cocozinhos desse tamanho.
E ele, meu avô, dizia: esse coqueiro não presta para nada. Coco grande, bonito, tronco grosso, lindo, mas não prestava para nada. Aí meu avô dizia: eu vou acabar cortando esse pé de coqueiro. Aí meu pai dizia: não, seu Zeca, além dele dar sombra, ele tem solução. Qual é? Vou lhe mostrar. Aí meu pai fingou nele, na raiz dele, uns ferros grande, atravessando de uma ponta a outra, cruzando ele assim. Quando meu avô viu, meu avô: Osmar, era melhor ter cortado, tu tá judiando com o coqueiro. Aí o meu avô: meu pai, você vai ver, seu Zeca. Quando foi com pouco tempo, ele começou a colocar uns cocos deste tamanho, grande, bonito. Aí tanto tratou a condição da planta em si, como meu pai ainda explicou para ele que aqueles ferros servia para subir e tirar o coco, como uma escada, de todo jeito serviu. Mas o que é que eu trago aqui para os nossos dias hoje? Eu pude entender ali que foi através da dor que ele modificou a sua maneira de dar fruto. Então, muitas vezes, o crente, para jorrar dessa água viva do Espírito que habita nele, necessita entender que temos que depositar a nossa fé em Deus, não em falsas promessas. Quando Jesus fala que a água que eu lhe der é água viva, é a ação do Espírito Santo habitando em nós. Essa é a diferença, habitando em nossas vidas, que nunca mais terá sede, que nunca mais terá fim. Então, quem conhece dessa palavra, quem conhece desse Deus, jamais se desviará dela, por promessas falsas, nem por atitudes falsas, porque firme está, agarrada em uma fonte que não para de jorrar. Mas o profundo anseio que um crente deve ter em conhecer pessoalmente a Deus, isso será satisfeito de forma maravilhosa para sempre na eternidade. A frase será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É esse o conhecimento que temos que ter. Uma fonte sem água não é uma fonte, é apenas um poço vazio. Continua sendo chamado de poço, mas quando uma fonte não jorra mais água, ela deixa de existir. Lá no açude que tinha perto da casa onde a família da Diene morava, lá no interior, teve uma parte do ano que secava de uma maneira que a garotada jogava bola. E uma parte do ano que enchia, que não dava para você atravessar andando, não tinha como, era muita água. Mas ali nunca deixou de ser uma fonte, porque sempre tinha água, ou de uma época do ano ou de outra. Mas uma fonte que não jorra água, logo ela some e passa a ser esquecido. A humanidade possui uma sede grande por uma realidade por Deus, de ver a Deus em algumas promessas, mas esse anseio não é através da fé, é um anseio para ver o seu próprio benefício realizado. E é isso que os apóstolos usam como armadilha. Como armadilha. É aquele conceito de você ver o extraordinário acontecer. Só que você esquece que o extraordinário Deus já fez na tua vida através da cruz do Calvário. E muitas vezes nós queremos ver. Eu quero ver o coxo andar para me acreditar. Eu quero ver o cego enxergar para me acreditar. Só que entenda,
Só que entenda, o maior milagre que o Senhor fez por ti foi na cruz. Ele morreu, sofreu tudo que tinha para sofrer por ti e ressuscitou, para com que hoje eu e você estivéssemos vida. E para que hoje eu e você fôssemos essa fonte a jorrar para a vida eterna. Esse é o conceito. É por isso que a humanidade precisa tanto ver milagres acontecer. Porque só a graça de Deus não basta na vida deles. Só a água viva de Deus, ou a eternidade para com Deus, não basta para eles. Eis a diferença daqueles que creem sem ver no invisível, daqueles que necessitam ver e se torna uma presa fácil, uma armadilha fácil. Augustinho, em um dos seus escritos, nos falou algo interessante. Ele escreveu: Tu nos criastes, ó Deus, para ti, e o nosso coração não se aquieta enquanto não descansar em ti. É verdade, mas o coração do crente, ele se aquieta em Deus quando ele deposita a sua confiança a fé em Deus e nas promessas do Senhor. Esse ter, ou ser, ou ver, muitas vezes mais nos atrapalha do que nos edifica. Esse desejo do nosso coração de conhecer a Deus, esse conhecimento aqui, é através da sua palavra. Fiel é esta palavra, fiel, e é ela que modifica o nosso ser e nos faz ser fontes para a eternidade. As pessoas tentam satisfazerem esses anseios de várias maneiras, sempre acaba vivendo à custa de substitutos. Querem substituir as promessas de Deus por promessas vazias. Querem substituir a ação de Deus em nossa vida pelaquilo que satisfaz o ego humano. Irmão, se sinta satisfeito na graça de Deus em tua vida. Aí você vai ver grandes coisas o Senhor fazer por ti. Somente Jesus Cristo pode dar a paz e a satisfação que os sedentos precisam. Somente Ele. Olha aqui no verso 13 e no 14 de João 4. Quem beber, aqui indica o tempo presente contínuo, bebendo desta água do poço, tornará a ter sede. Quando você bebe de uma água falsa, de uma água ruim, de uma promessa falsa, você sempre vai ter sede. É por isso que essas pessoas, elas ficam indo de igreja em igreja, seguindo não a Deus, mas sim a pessoa que está ministrando a falsa promessa. Já observaram isso? Já observaram isso? Que elas não têm firmeza, elas não se congregam, estão sempre pulando de igreja em igreja. Ah, eu estou naquela igreja que o pastor lá é mais poderoso, tem uma oração mais poderosa. Ah, eu fui para aquela outra que a igreja todo domingo sobe para o monte. Ah, eu estou naquela igreja porque o pastor vai nas casas e põe a mão e a pessoa cai. Já perceberam isso? Que eles ficam procurando isso. É quem beber, aqui indica um tempo presente contínuo, continua tendo sede, tornará a ter sede. Aí o Senhor fala, mas aquele, porém, que beber, aqui é um gole de uma vez por todas, da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.
não terá mais sede, não precisará mais estar alimentando essas falsas promessas, porque você entende que a promessa de Deus para a tua vida é eterna. É eterna. O mundo hoje quer beber de uma água que não sacia sua sede, quer viver uma fantasia. Podemos beber repetidamente das cisternas, das rotas do mundo e nunca encontrar satisfação. É por isso que tem muitas pessoas oscilando na sua fé, não tem firmeza constante, mas ao tomar um gole da água viva, por meio da fé em Jesus Cristo, somos saciados para sempre. Somos saciados para sempre. Os falsos mestres não poderiam fazer uma oferta dessa, de uma promessa fiel, de ser uma fonte a jorrar, pois eles não tinham o que oferecer. Lembre-se que Pedro fala que eles são fontes sem água. Sem água. Eles chegam até a prometer, mas não tem como cumprir as suas promessas. Não tem como cumprir. A parte B do versículo 17 fala que eles são névoas levadas pela tempestade. Névoas. Aqui a imagem de névoa ou de nevoeiro, movidos por uma rajada de vento sobre um longo ou sobre o mar, nos dá a entender daquelas pessoas que são levadas por qualquer vento. Nos traz a ideia de uma pessoa sem equilíbrio. Nos traz a ideia de uma pessoa que é levada com muita facilidade pelos ventos da vida. É igual quando você vê uma pessoa embriagada. Você vem com um carro aqui e a pessoa está no meio da rua. Você bota o carro para lá, a pessoa vai para lá. Você bota para cá, a pessoa vai para cá. A gente diz, meu Deus, nós somos como é que ele está? E eu prefiro diminuir e deixar ele se encontrar para ele ir. Ele não tem equilíbrio. Ele não sabe o que faz. A metáfora aqui de nuvens levada pela tempestade sugere uma instabilidade, a falta de fundamento, refletindo a natureza ilusória de suas palavras. Eles ganham força na mentira. Muitas vezes a nuvens anuncia possibilidade de chuva. E a chuva é descrita como bênção. Mas essa névoa só anuncia o vendaval que vai levar as nuvens. De acordo com a descrição também de Judas, são névoas sem água, impelidas pelo vento. Observe aqui em Judas, verso 12, nos diz assim: esses são como rocha submissas nas festas de fraternidade que vocês fazem. O que é isso aqui? Banqueteando-se com vocês, sem qualquer receio. Eles estão em nosso meio. São pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São árvores sem planta. Em estação dos frutos, continua sem frutos, duplamente, irmãos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. Esse povo não serve para nada. Para nada. Você sabe que você chegar em uma plantação, o bonito é ver os frutos, o verde da planta. E aqui Judas deixa bem claro, assim como Pedro, que eles são plantas em alta estação, sem fruto algum. A comparação com névoas sem água ou árvores desprovidas de frutos reforça a ideia de que são vazios, enganoso, sem oferecer benefício real ou frutos espiritual.
não tem nada. O uso de termos como duplamente mortas é uma poderosa declaração sobre a condição deles, enfatizando que estão não apenas mortos espiritualmente, mas sem vida, totalmente desprovido de uma conexão com Deus. O agricultor, ele procura nas nuvens um sinal, se vai haver ou não chuva, não é assim? O agricultor, ele conhece, para ele poder plantar. Ali ele está orando para que Deus mande chuva, porque sabe que chuva é bênção. E se não vier chuva, ele passa o ano todo triste, porque não conseguiu colher nada do que plantou. Há pouco tempo, no começo desse ano, começou à noite, assim, de madrugada, começou a dar uns trovão tão grande que estrondava. Eu moro em cima, tremia. Brum. Eu disse, eita, pode se preparar que hoje vai vir chuva, hoje vai vir muita água. Irmãos, naquela noite não foi derramado uma água, uma gota, era só barulho. Os falsos mestres são barulhentos, eles movimentam-se de um lado para o outro, chamando a atenção, armando a sua isca, mas nada de proveito eles têm para oferecer. Mas eles são barulhentos, eles inventam, eles clamam, eles mostram, eles querem usar a palavra. Os falsos mestres não têm coisa alguma a oferecer, são vazios, inútil, não prestam para nada, gente maldita. E para encerrar, finalmente, para entender, Pedro, ele condenou 3 pecados dos falsos mestres, 3: a difamação, as festas licenciosas e a rebelião. Eles difamam a palavra de Deus, eles gostam de festas que chamam a atenção para si e são rebeldes. É pessoas que não querem correção, é pessoas que não querem que seja falado verdadeiramente a palavra de Deus. Quando tu começa a mostrar que eles são falsos, eles enlouquecem, eles se iram. Às vezes eles olham para tu e tu está queimado. Já perceberam isso? Está queimado, tu não tem o Espírito Santo, tu não fala nem línguas, tu não foi batizado. É assim que eles são rebeldes. Todos esses pecados nascem, infelizmente, do orgulho e do desejo egoísta de uma vida mentirosa, de uma vida que ele seja o centro das atenções, de uma vida que a vida dele seja o centro, não a do Senhor Jesus. O verdadeiro servo de Deus, irmão, ele é humilde, ele procura servir ao Senhor Jesus Cristo e aos outros, ele procura o melhor de Deus para servir os outros. O verdadeiro servo de Deus não apenas ele não apenas procura glória para si, ou pagamento, pois ele serve a Deus por amor e obediência. Por amor e obediência. Honrar a Deus é o que resume o verdadeiro servo de Deus. É honrar o Senhor. É o imitar a Cristo, que resume uma vida piedosa, uma vida sincera. É o que resume. O verdadeiro servo de Deus é aquele que para ele o que importa não é o que vem através do que ele prega ou o que vem através da sua vida, mas o Espírito Santo de Deus que transforma, que habita nele, que vai gerar vidas piedosas, vida plena diante do Senhor. Esse é o pensamento daquele que quer servir a Deus. Amém? Tenha isso em sua mente. Domingo que vem eu vou trabalhar um pouco no verso 18 e a parte C aqui do verso 17, negridão das trevas.
pensamento desses falsos apóstatas estão conduzindo as pessoas à luz. Eles pensam isso aí. E é isso que eles querem passar. Mas eles mesmos estão na escuridão. Tenha isso em mente. Amém? Vamos ficar de pé e orar ao nosso Deus. E agradecer a Ele pela sua palavra e pelo entendimento dela. Senhor Deus amado, Deus gracioso, Pai, cumpre, ó Deus, a Tua vontade em nossa vida, nos direciona, ó Deus, em um todo. Abençoa a Tua igreja, Pai, muito obrigado, ó Deus, pela direção, pela escola bíblica dominical, derrama o Teu cuidado, o Teu zelo, Pai, sobre a vida de cada um. Abençoa as famílias, Deus. Abençoa também, ó Deus, aqueles irmãos que não puderam, ó Deus, vir essa noite. Mas dá o entendimento, ó Deus, da importância de se congregar e obedecer a Tua santa palavra. E que a graça do nosso Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz... Amém. Amém. Desde já agradeço ao Ministério de Louvor. E também eu quero uma reunião rapidamente com o Ministério de Louvor. Amém? Com todos que compõem o Ministério de Louvor. Ok? Irmãos, boa noite, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Lembre-se do nosso compromisso de sábado, eu vou estar lembrando também na quarta-feira.